Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Novamente dizendo, é uma alegria estar aqui iniciando esse curso sobre o catecismo, sobre o estudo da revelação. Hoje, nosso segundo dia, e nós vamos começar, a partir de hoje, a fechar essa questão das fontes da revelação que nós vimos na primeira aula. Só puxando um pequeno gancho, porque é muito importante nós lembrarmos que as duas principais fontes da revelação, elas vêm da tradição da Igreja e da Sagrada Escritura, né? Essas duas fontes, elas têm a mesma autoridade, isso nós vimos na última aula. Sendo que a tradição, como já foi dito, e hoje a gente volta a repetir, ela é muito mais ampla que a Sagrada Escritura, né? A tradição, principalmente a tradição oral, que nós vimos na primeira aula, dada na antiguidade, que era a principal forma de se passar o conhecimento, era através da oralidade, né? Na antiguidade se escrevia muito pouco em relação ao que se tinha de conhecimento, né? Toda a formação dos indivíduos era dada através de lições que eram primeiramente elencadas na memória. Então a tradição oral, ela tem uma importância muito grande, assim como a tradição escrita. Hoje, em específico, a tradição escrita para nós vai ser muito importante para nós entendermos como nós podemos encarar as Sagradas Escrituras como fonte da tradição, né? Infelizmente, por conta das inúmeras revoluções e por conta da influência do protestantismo, muitos católicos tendem a dar um valor à Sagrada Escritura maior do que a tradição, quando na verdade elas têm o mesmo valor. E eu diria que a tradição, ela é de alguma maneira anterior e suporte para a Sagrada Escritura, né? O grande valor da Sagrada Escritura está nos seus textos inspirados por Deus. Os escritores da Sagrada Escritura, aqueles que escreveram os seus livros, os seus vários livros, eles foram reconhecidos, e isso é muito importante, como indivíduos inspirados por Deus. Eles escreveram da maneira humana, mas o que escreveram foi inspirado pela vontade de Deus. Ora, esse elenco de quais livros foram ou não foram inspirados é um atributo dado aos livros da Escritura pela Igreja Católica. É muito importante nós lembrarmos isso, tá? Não existe nenhuma linha na Sagrada Escritura dizendo quais são os livros que compõem a Sagrada Escritura, né? Então a gente precisa lembrar disso. Aquele elenco, aquela biblioteca, eu diria, que ali foi compilada pela autoridade da Igreja. E o que a Igreja usou como base para essa compilação? O seu poder. O poder magisterial, ou seja, o magistério da Igreja. A Igreja disse, esse livro é inspirado, esse outro não é. Haviam vários? Sim. Só como exemplo, para cada um dos apóstolos havia um evangelho escrito. Mas a Igreja considera revelado somente os 4 que nós conhecemos. E os outros? Os outros podem ter uma importância literária, uma importância histórica, uma importância documental, né? Mas não são inspirados por Deus. E quem disse isso? Foi a autoridade da Igreja através do seu magistério. E o magistério, eu diria, é o tempero da revelação. O magistério é a formatação da revelação. É a Igreja que possui a autoridade para dizer o que cada trecho da Sagrada Escritura significa e o que a tradição oral quis dizer quando nos passou tal conhecimento ou tal escrito. Tudo tem que passar por essa autoridade da Igreja. Aí sim nós temos certeza que tudo isso veio de Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo, que era Deus, ensinado aos apóstolos, guardado pela Igreja, transmitido à posteridade. Sem o magistério, o cristianismo teria enlouquecido no decorrer dos séculos. Por quê?
Porque o que não faltou foi compreensões equivocadas da revelação. Se não houvesse o magistério, se realmente o cristianismo fosse baseado tão somente num livro que todo mundo pegava e lia ao seu bel prazer, o cristianismo não teria dado um passo à frente sequer. O magistério é que foi o grande sustento para o entendimento daquilo que nosso Senhor passou aos apóstolos e os apóstolos aos seus sucessores. Isso é muito importante. Sabendo disso, vem o próximo problema. A Sagrada Escritura pode ser lida pelos católicos, pelos fiéis? Claro, não só pode, como deve ser lida pelos católicos, pelos fiéis, pelos que são batizados. Eles devem conhecer a Sagrada Escritura. Mas a Sagrada Escritura precisa ser sempre submetida a esse mesmo magistério. Então, portanto, a Sagrada Escritura que chega às mãos dos fiéis precisa chegar com uma tradução adequada. Por que a tradução deve ser adequada? Vamos voltar para o magistério. A Igreja Católica, no decorrer dos seus mais de 2000 anos, sempre entendeu, principalmente depois desse trabalho que eu vou mencionar, que aquele trabalho ali era o mais perfeito que já foi feito e ninguém o superou de forma posterior. É a tradução de São Jerônimo. Tá? São Jerônimo, ele traduz a Bíblia, a Vulgata, né? Recebe esse nome porque ele traduz para o latim vulgar, né? Era o latim do povo. Vulgar aqui não tem nada a ver com coisas vulgares no sentido pejorativo da palavra, mas é o latim falado pelo povo comum de Roma, né? Ele faz essa tradução. Mas por que a tradução de São Jerônimo ela foi escolhida e de alguma maneira canonizada pela Igreja, vamos dizer assim? Por um motivo interessantíssimo, né? O irmão Jerônimo, o senhor conhece, e muitos aqui não conhecem, ele tem um estudo sobre a tradução de São Jerônimo. E São Jerônimo, quando teve o cuidado de traduzir a Sagrada Escritura, ele procurou, na época dele, aqueles que conheceram os apóstolos, para obter deles, na hora da tradução, qual palavra seria mais adequada para usar naquela situação. É como se ele estivesse obtendo a resposta das testemunhas daquilo. Vou dar um exemplo que muita gente acha curioso, mas de fato aconteceu. Todo mundo sabe que Moisés, quando sobe o monte Sinai, né? Ele sobe o Sinai para receber de Deus os 10 mandamentos. Quando ele retorna de lá, diz-nos a Sagrada Escritura que ele desceu com esplendores em sua cabeça. Só que São Jerônimo, quando pegou o texto original, quando olhou o que estava escrito em hebraico, estava escrito chifres, não esplendores. Moisés desceu de lá com chifres na cabeça. E se os senhores virem alguma representação de Moisés em algumas regiões da Germânia, por exemplo, vocês vão perceber que ele é representado com chifres na cabeça. Por que os chifres? O chifre na antiguidade era símbolo de autoridade. Tá? O general que trazia chifres em seu elmo era o principal comandante. Quando São Jerônimo leu a palavra original como chifre, ele achou que aquilo não ia soar muito bem para o entendimento daqueles que vissem a escrita atribuída à pessoa de Moisés. Então ele traduz esplendor. Então para o latim vai esplendor, mas o original da palavra é chifre. Veja como São Jerônimo ele faz uma adaptação para refletir melhor a revelação.
E ele vai fazer isso com todo o texto, tá? Claro que ele não fez isso sozinho. Ele teve a ajuda de várias senhoras cristãs na época, e ele foi acompanhando todo o trabalho de tradução e sempre usando o testemunho daqueles que conheceram os apóstolos. O tempo em que São Jerônimo fez isso foi importante para que ele formatasse essa tradução que ficou sendo a melhor de todas. E é insuperável até hoje, tá? Por isso que todas as tentativas de retraduzir a Bíblia, principalmente com esse movimento que eu diria para os senhores academicista dos cursos de teologia, que refletiu-se principalmente na confecção da famosa Bíblia de Jerusalém, né, que todo mundo acadêmico aplaude de pé, ela não é uma tradução boa. A melhor de todas é a de São Jerônimo, porque ele traz essa marca do magistério, traz essa marca da tradição oral, da tradição escrita. Por isso que as traduções feitas para o português, elas devem, para que sejam bem feitas, serem uma tradução da Vulgata, que é a Bíblia traduzida por São Jerônimo. E às vezes eu falo para as pessoas mais simples que nem sempre têm condições de encontrar uma tradução da Sagrada Escritura boa, como, por exemplo, é a do Padre Matos Soares, né? Por exemplo, você não conseguiu comprar a Bíblia do Padre Matos porque é caro, porque é difícil, porque não conseguiu naquele momento, você pode optar, por exemplo, por uma tradução como a Ave Maria, que é uma traduçãozinha simples, porém da Vulgata. Então ela não foge do entendimento das coisas segundo aqueles que traduziram posteriormente do texto original. A Bíblia de Jerusalém, ela foi dado os textos originais para vários tradutores modernos, e eles traduziram, cada um fez o seu trabalho e reuniram aquilo de uma forma compilada. Ou seja, é uma Bíblia acadêmica, mas que pode, no seu contexto de leitura isolada de um fiel não muito preparado, trazer confusões à cabeça dele por causa do tipo de tradução que ali vai aparecer, tá? Posso citar outros vários exemplos, mas eu acho que só esse dos chifres de Moisés já é o suficiente para entender o toque de São Jerônimo na Vulgata, tá? Então, é importante nós sabermos isso, que pode-se ler a Sagrada Escritura? Claro, mas lembrando sempre, qualquer compreensão que for adquirida em relação a esses textos que são sagrados, precisa ter o aval do magistério da Igreja. Pois não. Essa Bíblia de Jerusalém, inclusive, que é de uma edição crítica, ela vem com comentários, e nesses comentários, por exemplo, no Pentateuco já se percebe uma coisa muito moderna, que é não atribuir o Pentateuco a Moisés, mas há várias linhas, por exemplo, Javista, Orista, etc., como se tivessem vários escritores do Pentateuco. Né? Isso que ele falou é um equívoco do entendimento do mundo antigo. Só quem estuda o mundo antigo vai entender essa história, né? Por que que eu pego, por exemplo, o Pentateuco, que tradicionalmente é atribuído a Moisés, e a igreja sempre ensinou que foi escrito por Moisés? Ah, professor, mas se o senhor pegar os textos, você vai ver que em cada pedaço do Pentateuco existe uma literatura diferente, uma forma de escrever diferente. Portanto, não pode ter sido escrito por Moisés, porque Moisés não ia ter várias formas de escrever, vários tipos de gramáticas. Como é que se explica isso? Simplesmente, senhores, todo mundo que escrevia alguma coisa na antiguidade não escrevia. Falava e alguém, um secretário, escrevia da maneira dele, sendo fiel ao pensamento de quem falava. Então, provavelmente, Moisés usou 1, 2, 3, 4, 5, 6 escritores para transcrever o que ele estava falando. Quem foi o autor do livro? Moisés. Mas quem efetivamente transformou aquilo num texto, dando a arte da sua escrita
naquilo que foi transferido para o papel, para o pergaminho, para qualquer tipo de forma de escrita da época, trouxe as características do escritor. Mas a informação veio de Moisés. Se não entender isso, nós vamos ficar nesse academicismo atual. Por exemplo, hoje quase ninguém faz mais isso, né? Você, quando um aluno vai escrever alguma coisa, ele mesmo escreve aquilo que está na cabeça dele. Então ele vai usar toda a arte dele naquilo que ele está pensando. Na antiguidade isso era muito comum e ali não precisamos ir tão longe na humanidade para ver que outros grandes escritores fizeram isso, como por exemplo Chesterton. Chesterton tinha uma secretária que digitava tudo aquilo que ele falava. Por isso que quando você lê Chesterton, você fica desesperado, porque o homem não para de raciocinar nem um segundo. E aí, mas como é que pode ele raciocinar desse jeito e escrever ao mesmo tempo? Não dá tempo, ele vai se perder. Alguém escrevia por ele. Então, não podemos tentar fazer um anacronismo do mundo atual com o mundo da antiguidade. Era outro mundo completamente diferente. Então essa história de que não pode ter sido Moisés porque são grafias diferentes. Existem 3 Isaías. Já ouviu essa história? Que o profeta Isaías são 3 Isaías. Por que 3 Isaías? Né? Porque tem 3 formas diferentes no livro de Isaías. Porque foram 3 escritores que transcreveram aquilo de forma diferente em relação ao que Isaías falava. Então vem cá, aí já vão levar para o outro lado. Então não foi Isaías que escreveu, foi alguém que ouviu de Isaías, mas ouviu pessoalmente. É como se eu chamasse, por exemplo, o Bruno e falasse: Bruno, olha só, escreva isso para mim, escreva essa ideia aí para mim. Ditei a ideia para ele e ele transcreveu com a arte que ele tem em escrever. Mas a ideia partiu toda de mim, ele foi só um instrumento da minha ideia. O autor fui eu. Eu aqui desenvolvi aquilo ali e ele escreveu. Então, para nós não cairmos nessas armadilhas, a gente tem que sempre lembrar disso. O contexto de mundo era completamente diferente. Sagrada Escritura, para aqueles que pensam que a Bíblia é um livro só, não é um livro só. Cada livro daquele foi escrito em várias épocas diferentes, em contextos diferentes, línguas diferentes, né? Situações de mundo completamente variadas. Alguns livros foram escritos em situações muito difíceis, outros foram escritos em momentos de paz. Então tudo isso, naquela compilação feita pela igreja, vai dar ao livro a autoridade. E aí que é importante. A autoridade daquilo que é revelação vem da igreja e não do livro em si. Porque quem disse que o livro era santo foi a igreja. O que é que vem antes, o pai ou o filho? É o pai. Então é a igreja que vai dizer: esses livros aqui fazem parte da Sagrada Escritura. E ela não ficou pronta assim da noite para o dia, não. Pra vocês terem uma ideia, até o Concílio de Trento, para a história ontem, né? O Concílio de Trento, não se sabia se o Apocalipse era revelado ou não. Os teólogos ainda discutiam se o Apocalipse, que já aparecia em várias Sagradas Escrituras, era de fato um livro revelado. Aí o Concílio de Trento bateu o martelo. Não, o Apocalipse ele é um texto revelado. Aí, aí acabou o problema, a igreja decretou, resolveu, fechou o problema da Sagrada Escritura. Nessa formatação que a Sagrada Escritura recebe da igreja, fica claro que a Sagrada Escritura ela só pode ser lida e entendida sob o reflexo do magistério. Daí a condenação do livre exame, que é uma das bases do protestantismo, da revolta protestante. Então, o livre exame é o primeiro tropeço que se pode fazer em relação ao entendimento do magistério, porque não dá para ter livre exame, principalmente numa Bíblia que vai ser lida em português, não é?
numa Bíblia que vai ser lida num contexto onde o indivíduo não possui a estrutura de conhecimento necessária para saber o que está sendo dito ali. E, de cara, milhares de contradições vão aparecer, que ou vai levar o indivíduo a criar uma teologia própria dele, ou vai perder a fé. Sem o magistério, que é a luz dessas coisas, fica tudo muito perdido, tá? Então, quando nós nos debruçarmos sobre cada pedacinho do Catecismo de São Pio X, que nada mais é que o resumo de toda essa revelação, temos que ter muito claro diante de nós de onde nos vem essa fonte de conhecimento e quem dá autoridade a esses conhecimentos é a Santa Igreja. Sem ela, nada disso teria chegado até nós. Né? Todo o uso do nome de Nosso Senhor, que se tornou algo banal na sociedade, Senhor, Senhor, Jesus, 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 hoje essas coisas parecem folhas soltas ao vento, né? Mas para que essas folhas estivessem soltas ao vento, alguém precisou trazer essa informação para alguém espalhar, tá? E de onde que veio essa informação? Do magistério da igreja e da autoridade da igreja, né? Eu sempre brinco, né? Citando Corsão, né? Você pode pegar um livro para estudar sobre um gato, né? O animalzinho, né? Só que quem é que diz que o nome de gato é gato? Você já parou para pensar nisso? Por que um gato chama gato? Todo mundo vai chamar um gato de gato. Por quê? Pela sua natureza, uma natureza felina, e por ter natureza felina, ele é um gato. Tá, mas quem o nomeou como gato? É sempre algo anterior. Esse sentido de anterioridade, ele é uma luz sobre o nosso conhecimento que faz com que o Catecismo de São Pio X fique para nós algo que vai, vamos dizer assim, vai brilhar como um alívio para as dúvidas que, porventura, os fiéis possam ter. O intuito do catecismo é sempre esse, é sanar as dúvidas. O que nós cremos, o que foi revelado, é exatamente isso. Tá bom? Então, com isso, a gente fecha esse passo inicial e vai agora entrar, propriamente dito, entrar no conhecimento da revelação. Tá? O conhecimento que vem através do catecismo e a gente vai tentar compreender qual é a base do pensamento para nortear o estudo do catecismo. Ok? Até aqui tudo bem? Professor, na verdade, pois não. Tem uma pergunta. Sim. Acerca dos livros canônicos. Uhum. Porque algumas pessoas dizem, assim, alguns exegetas falam que São Jerônimo teve dúvida sobre a canonicidade dos livros deuterocanônicos. Uhum. Sim. Mas ele traduziu, né? Ele traduziu, teve dúvidas sobre muitos deles, mas traduziu todos eles, porque confiou nos testemunhas de que aqueles livros, desde os primeiros séculos, já eram tidos como sagrados, tá? Mas jamais São Jerônimo, ele se colocou à frente das decisões que viriam da igreja no futuro, tá? Ele toma os livros que normalmente eram compilados e usados como sagrados, lembrando que na época esses livros não eram divididos nem em capítulos, nem em versículos, e não tinha nem divisória entre as palavras, tá? Era tudo ligado de uma vez só. É Carlos Magno que vai mandar fazer espaço entre as palavras. Tudo na antiguidade era direto, não tinha ponto, não tinha absolutamente nada. Então imagina você fazer uma leitura de um negócio desse, né? É terrível. Mas ele seguiu a compilação que tradicionalmente se imputava às Sagradas Escrituras, ainda que ele questionasse certos livros. E qual foi o motivo para fazer esse compilado de livros? Bom, aí entra a questão do magistério, né? Havia já na igreja uma série de livros
ditos sagrados que circulavam na cristandade de forma espalhada, tá? Então, a igreja vai fazer o seguinte: os apóstolos tinham recebido a revelação de Nosso Senhor, eles começaram a pegar esses livros e comparar os seus escritos com aquilo que havia sido revelado. Ora, se tudo aquilo ali concordasse com a revelação vinda do próprio Jesus Cristo através dos apóstolos, o livro possuía a revelação, ou seja, o livro possui a autoridade de Nosso Senhor dada à igreja. Com isso, uns ficaram de fora, outros foram mantidos na Sagrada Escritura, tá? Assim como os livros do Novo Testamento também. Então era sempre esse critério: está de acordo com o que foi ensinado aos apóstolos? Nosso Senhor ensina aos apóstolos durante 3 anos, tá? A vida pública de Nosso Senhor não foi só uma vida de atividades assim externas. Quando ele ficava à parte com os apóstolos, ele dava diversos ensinamentos detalhados de como que ele queria que cada coisa fosse feita, tá? É tão detalhado que as cerimônias, por exemplo, sacramentais da igreja, em especial as cerimônias que hoje a gente refaz na Semana Santa, elas foram detalhadas por Nosso Senhor para que guardasse a sacralidade do ato. Quando a gente estudar os sacramentos, nós vamos entender o que é a guarda da sacralidade dos atos, dos sacramentos, para que não restassem dúvida da eficácia da graça que atuaria ali. Então, esses detalhes Nosso Senhor passou para os apóstolos em vida. E principalmente depois de ressuscitado. Aqueles 40 dias que Nosso Senhor vai ficar lá com os apóstolos, vai ser um tempo de aprendizado para eles. Olha, vocês vão fazer isso e mais isso e mais isso. Foi o momento em que eles, quando veio o Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, que pela graça de Deus a igreja começou a receber a iluminação para ensinar o mundo inteiro, eles, a partir dali, com o conhecimento que tinham, já deram movimento ao magistério, tá? Então já foram pegando todos os textos e comparando com aquilo que para eles foi ensinado. Por isso, o atrelamento do fiel à autoridade da igreja é fundamental para a ortodoxia do conhecimento, tá? Isso que eu falei para os senhores de uma forma assim simplificada aconteceu no decorrer dos séculos, não foi da noite para o dia, né? Eu falei de forma simplificada só para a gente entender o mecanismo desse conhecimento. Ele vem dessa forma. Por isso, o atrelamento com o magistério, atrelamento com a igreja, atrelamento com a autoridade episcopal, atrelamento com o chefe da igreja, né? Porque sem isso, eu já não sei mais se a informação é verdadeira ou não. E conforme os séculos foram passando, isso foi ficando cada vez mais sofisticado. Diga. Eu vi um vídeo parecer protestante, não sei se é verdade. São 40 autores durante 1500 anos. A Sagrada Escritura é escrita. Faz sentido esse número? Quantos anos? 1500. 1500 anos. Moisés vai escrever o Pentateuco, né? Moisés é mais ou menos 1200, 1400 antes de Cristo. Aproximadamente isso. Pode ser que tenha algum sentido, sim. Eu posso tentar ver uma datação assim mais aproximada disso. Talvez tenha sido o tempo somado todas as iniciativas de escrita desses livros, porque eles não foram escritos de forma simultânea e nem coordenada, né? Quem coordena isso é a igreja. Faz a Sagrada Escritura. O vídeo dizia exatamente isso. Eram 1500 anos de livro na Sagrada Escritura, 40 autores e contando a mesma história, que tem inter-relações entre elas e pessoas que não se conheciam. Sim. Mas só que essa inter-relação, vamos dizer assim, entre os textos das Escrituras, é perfeito, né? Se não houvesse relação, jamais a igreja colocaria aqueles textos numa unidade. Mas essa integração, ela não é tão óbvia, não. Se nós lermos a Sagrada Escritura sem o magistério, ela vai parecer uma coisa desconexa. No meio do nada aparece lá uma história de Jó. Pum! Mas que entrou aquilo ali, né?
Aí aparece uma figura como, por exemplo, de... Como é que é o nome dele? Aquele sacerdote que não tinha... Não? Melquisedeque. Melquisedeque é o único personagem da Sagrada Escritura que não tem nem ascendente nem descendente. Ele aparece do nada. Puff, né? O que é aquilo, né? Alguns dizem que ele era um anjo, né? Mas um anjo pode ser sacerdote? Acho que não. Bom, então fica a discussão aí para os teólogos, né? Então, o fato é que parecem coisas meio desconexas, né? Então, quem vai dar a liga a isso tudo é a igreja. Até mesmo a percepção de que existe uma unidade nesses livros só tem fundamento no magistério. Porque unidade literária não tem, unidade de autores também não tem. Há quem diga que é até alguns equívocos de datação, tá? O que não corrompe a Sagrada Escritura de forma nenhuma. Porque o que é importante da Sagrada Escritura é a informação que vem espiritual, a graça que está contida naquelas palavras, e muitas vezes o que fala pode estar equivocado. Por exemplo, o famoso caso do profeta que para o sol. Como é que eu esqueci o nome dele? Hã? Josué. Ele não para o sol, né? Ele para a terra, né? Não é? Mas era a maneira como ele via. Isso não viola o milagre que ele fez. Ele de fato parou o movimento. Se naquele momento pareceu que foi o sol, pouco importa para a revelação. Agora, é claro, não vai servir como orientação científica do que foi descoberto muito tempo depois, tal, né? Então, é isso que eu quero dizer. Essas desconexões da Sagrada Escritura, elas só podem ser entendidas se tiverem a luz do magistério. Senão, você vai achar coisas ali muito estranhas, né? Você vai achar situações na Sagrada Escritura e vai falar assim, puxa, mas como que tal coisa aconteceu? Quer ver uma coisa que escandaliza muita gente na Sagrada Escritura? A questão de Sara e Agar, de Abraão. Tem gente que acha um absurdo aquilo. Eu conheci gente, aliás, já conheci gente que brigava comigo por causa disso. Porque Agar foi abandonada no deserto, né? Com Ismael, e Sara, o filho de Sara, é que recebeu a herança do pai. A escrava, que também gerou um filho para Abraão, não recebeu herança nenhuma. Né? Um absurdo, né? Tal, não sei o quê. Mas aquilo ali, na verdade, é para fazer uma figura da igreja e da sinagoga. Viu como é que a igreja já pegou o fato e disse assim, olha, vamos dar um sentido a isso? Pá, perfeito, entendeu? Por isso que ler a Sagrada Escritura separado da igreja católica, você vai se perder completamente. Ok? Inclusive aquela passagem do Evangelho testemunha muito bem isso, quando o etíope está lendo Isaías, e aí Filipe para ele e pergunta, você entende o que lê? Ele fala, como que eu vou entender se ninguém me explica? Como vai entender se ninguém me explica? E vocês já pararam para pensar por que se sabia que ele estava lendo a Sagrada Escritura? Não? Você sabia que na antiguidade só se lia em voz alta. Não existia leitura silenciosa na antiguidade. Por quê? Porque quando você fala, você ouve o que você fala. Ao ouvir o que você fala, você grava melhor o que você está lendo. Então, na antiguidade, todo mundo que lia em voz alta. Então, ele ouviu. Ah, você está lendo as Escrituras. Porque não tinha como ele saber, né? Não tinha um livro assim com a capa escrito Sagrada Escritura, né? Ele estava lendo, sei lá, um pergaminho. Mas como é que sabia, né? Sabia porque ele lia em voz alta. E foi suficiente para se saber que passagem que ele estava falando. Então, sem a interpretação do apóstolo, o etíope não teria entendido absolutamente nada. Ele leu, mas não entendeu, né? É o que vai acontecer com todos aqueles que se aventuram em ler a Sagrada Escritura sem o magistério, sem colocar em pé de igualdade a tradição oral e a tradição escrita da igreja, que é muito mais ampla que a Sagrada Escritura, né? As coisas que acontecem na Sagrada Escritura são, na verdade, um grande resumo
né? É a tradição oral e escrita que vai completar aquilo que falta às Sagradas Escrituras, tá? Por exemplo, o que nós lemos nos Evangelhos não foi só aquilo que aconteceu na vida do Nosso Senhor. Eu li um resuminho que a igreja disse assim: olha, é tudo inspirado por Deus isso aqui. Os escritores desses textos foram inspirados. Agora, em nenhum momento disse, isso aqui abarca todo o conhecimento da... Não abarca. Você vai precisar da tradição oral, mais a tradição escrita, iluminada pelo magistério. Tá bom? Então, diante dessa constatação, nós vamos seguir, então, para o credo. O credo propriamente dito. E aí a gente entra, de fato, vamos dizer assim, na estrutura do Catecismo de São Pio X. E o credo, ele já se apresenta para nós como algo que a gente acaba levando para um lado daquilo que ele não é. Como é que eu vou me explicar? Nós muitas vezes rezamos o credo, não rezamos? Só que o credo não é uma oração. O credo é um símbolo. É um símbolo que eu vou carregar. Para quê? Para mostrar que eu sou cristão. Sois cristão? Sim, sou. Então, recites o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ou seja, aquilo é um símbolo do que você é. Nós colocamos na frente das nossas orações, do terço e tal, para deixar claro o que nós cremos. É isso aqui. Não é propriamente uma oração com a estrutura de uma oração que tenha, por exemplo, um sentido de petição e ação de graças. Ele é um símbolo. São 12 artigos daquilo que o cristão deve crer, né? Então, se ele crê naqueles 12 artigos, esse é cristão, tá? Então, o credo já se apresenta para nós e nós temos que aderir a essa noção que nasce desse símbolo. Por isso que fala símbolo dos apóstolos, credo de Nicéia, o símbolo niceno-constantinopolitano. Nós vamos entender depois cada um dos símbolos. O símbolo de Santo Anastácio, tem um credo, um símbolo de Santo Anastácio. Existe o de Santo Atanásio também, e outros variados símbolos, que, por exemplo, o Catecismo Romano, o Catecismo de Trento, ele traz no início. Vários eram os símbolos tratando do credo e tal, só que alguns deles estão incompletos, né? Então, o mais completo de todos é o credo dos apóstolos, né? Aquele que nós rezamos na missa, que é o mais completinho, também chamado símbolo niceno-constantinopolitano, tá? É um símbolo. Aquilo ali, quando nós colocamos na frente de alguma coisa, é para dizer, é nisso que eu creio, tá? Esse crer aqui para nós também vai ter um valor muito interessante. Por quê? O ato de crer em alguma coisa, vindo da revelação, ele vai ter uma característica que ultrapassa a razão humana sem violar a razão humana. E a nossa aderência àquilo que é ensinado tem que ser um ato racional. Como que eu vou exemplificar isso? Quando a igreja revela para nós, por exemplo, a Santíssima Trindade, nós aderimos racionalmente que Deus é verdadeiramente Pai, Filho e Espírito Santo. Só que eu afirmo para os senhores, racionalmente isso é inatingível. Como é que faz? Eu vou tentar fazer um esquema aqui para a gente tentar entender como que se dá essa história da revelação. Então, por exemplo, a Trindade, né? Existe
vamos botar aqui, vamos botar uma coluna. Não, um limite, tá? Um limite aqui no quadro. Eu não sei se isso vai ficar bonito visualmente, não. Mas vai servir para entender. Ó, até aqui, vamos dizer que vem a razão humana. Tudo aquilo que o homem pode conceber, compreender e aceitar. A revelação, como nós vimos na última aula, ela é de origem sobrenatural. Ela vem de Deus para o homem, né? Então ela vem daquilo que está maior do que o homem e atinge o homenzinho aqui, o bonequinho feio que eu vou desenhar aqui. A razão, quando atinge esse indivíduo, ele pode compreendê-lo até esse limite aqui. Só que a informação que vem daqui ultrapassa. Ultrapassou, deu 4. Né? Ultrapassa. Isso aqui, a pergunta é, essa informação que ultrapassa a razão humana, viola essa razão humana? Não. Pela própria figura você está vendo, é a continuidade dela. Só que nós não atingimos. Quando que nós vamos atingir? No céu. O que vai acontecer no céu? A nossa inteligência será dilatada para nós entendermos a revelação em seus aspectos acima da razão. Mas ela é uma continuidade da razão. Por isso o seminarista estuda filosofia e teologia. Tá? É por causa disso. Então a razão ela atinge até aqui. Mas então, professor, mas como é que eu faço então? Então vamos fazer o seguinte. Vamos tentar entender a Trindade. Não dá, tá? Já estou de antemão dizendo que não dá. Mas eu posso criar um esquema racional que facilita a vida da gente. Vamos lá. Todos nós, Deus quando criou o homem, nos fez a sua imagem e semelhança. Essa imagem e semelhança é essa capacidade do homem de criar, não do nada, como Deus, mas criar a partir da matéria e conceber conceitos de forma abstrata. Tá? Então, por exemplo, se eu apresentar aos senhores pela primeira vez, deixa eu ver aqui, uma xícara, vou sair da linha aqui. Eu apresentei aos senhores uma xícara pela primeira vez. Vamos fazer de conta que vocês nunca viram uma xícara na vida, tá? Eu apresentei essa xícara, disse o que ela era, para que ela servia. Nesse momento vocês olharam isso daqui e dentro da memória dos senhores, dentro da concepção, da visão, do uso dos sentidos que cada um tem, vocês guardaram essa informação, mas eu tirei a xícara daqui, levei ela embora, vocês não estão vendo mais a xícara, mas a ideia de xícara já foi formada dentro da cabecinha de vocês. Certo? Tudo bem. Deus, então, faz o homem sua imagem e semelhança, mas não da mesma forma. Então, Deus, antes de tudo, só existia Deus, né? Isso o catecismo nos ensina, né? Que antes de existir qualquer coisa, só existia Deus. Deus era tudo. No momento em que Deus, só Ele existia, eu estou tentando levar isso para a linguagem humana, tá? Então, para facilitar a nossa vida. Quando só existia Deus, nem o tempo existia. Isso vai ficar um pouco confuso, mas pelo amor de Deus, são coisas que ultrapassam a razão, tá? É só para os senhores sentirem como é isso, né? Quando nada existia, só existia Deus. E Deus, ao olhar, o que ele viu? Ele mesmo. Concorda? Se só havia ele, ele viu ele mesmo. Ele conheceu ele mesmo. Deus, Pai, quando conhece a si mesmo, vai gerar uma imagem como nós geramos da xícara. Só que diferente da nossa. A nossa é uma imagem morta, criada pela imaginação. Deus cria uma imagem viva. A imagem que Deus cria dele como imagem viva é o Filho. É Ele mesmo.
Porque se só existia ele só podia ver ele mesmo. Concorda? Não tinha mais nada. Ora, Deus é perfeitíssimo e é caridade, amor. O amor nada mais é que o conhecimento de um ser em relação ao outro. Se só existia Deus, Deus conheceu a Ele mesmo, Deus vai se amar. E o amor entre o Pai e o Filho gera o Espírito Santo. Antes de existir qualquer coisa, o Pai conhece a si mesmo, gera o Filho, o amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a forma mais racional que existe para o entendimento da Trindade. Mais do que isso, não é possível. Só quando a mente for dilatada a ponto da gente compreender na realidade como se dá isso. Então é um Deus só. Não são 3 deuses. São 3 pessoas. Tá? E essas 3 pessoas, um único Deus. Isso tudo que eu falei foi para mostrar como que funciona esse mecanismo da revelação dada a razão. Então, quando a igreja ensina alguma coisa que a nós parece absurda, não é absurdo, porque não viola a razão, vai além da razão. O que está além não viola aquilo que por um curto espaço de tempo foi percorrido. Um dia a nossa inteligência será dilatada no céu. Aí a gente vai entender essas coisas todas. Mas enquanto estivermos nessa condição, isso aqui vai ser sempre mistério. Daí vem a palavra mistério. Não é uma coisa assim, do tipo meio fantasmagórica, não. É tudo aquilo que a razão não atinge. Na antiguidade tem vários exemplos, né, dessa experiência de crer em algo que não se pode ver. A descoberta do poro, acho que foram aqueles primeiros médicos lá, se não foi Hipócrates, foi constatada a partir da aparição na superfície da pele do suor. Sim. Né? Era uma matéria que não poderia aparecer do nada, vinha de dentro, o poro era invisível, mas ele foi suposto, o orifício a partir do qual saía o líquido do suor. Sim. E mais recentemente a ideia do espectro de cor, que é invisível ao olhar do homem, né? E também de som, né? A gente sabe que o som vai progredindo, mas que o cão, por exemplo, escuta, né, o som ultrassônico, ele é ultra porque ultrapassa a nossa capacidade de observação, exato. mas está suposto pela estrutura do som, que é racional. Exato. Né? Ou seja, há uma racionalidade nesse som que nós não escutamos. Exato. E há o efeito dele, que é o modo como os animais se comportam depois que o som ultrapassa a nossa capacidade. Pois é. Um exemplo até próprio na obra da criação, né? Porque tudo isso que o senhor mencionou está dentro da ordem da criação e já existem exemplos disso na própria ordem da criação, perfeitamente. Aqui, isso acontece também da mesma forma. Só que essa dedução, muitas vezes ela vai ter que entrar no campo do mistério, porque não é uma dedução que dependa da ordem do universo. Ela depende, de fato, de atingir algo que a razão humana não atinge ainda. Tudo isso eu falei para quê? Para mostrar aos senhores que toda a informação que está contida nesses livros, ela vai ter essa estrutura. Tá? Por exemplo, a questão dos anjos, natureza dos anjos, né? Quando a gente for estudar, por exemplo, que cada anjo é um anjo diferente, um não é igual ao outro, é uma personalidade diferente, que o anjo não precisa estudar, o anjo quando olha uma coisa ele já sabe o que é, e cada anjo tem seu nome, nenhum deles é igual a nenhum de outros, é uma multidão, é muito maior do que a quantidade de seres humanos que passaram ou vão passar pela Terra. Então todas essas informações, elas vão estar sempre essa dinâmica. E eu falo isso para as pessoas não se assustarem, porque, não, mas isso é absurdo. Não é absurdo.
né? Quando se tem uma informação, por exemplo, que no fim dos tempos os corpos vão ressurgir. Só que existem alguns corpos da antiguidade que não tem mais nada dele, né? Como é que vai ser? Né? Então, nessa hora a gente vai entender que existe a possibilidade do que de restou desses corpos incorporado à estrutura da criação, Deus pode de lá tirar. Quando nós estudarmos os atributos de Deus, nós vamos ver que de lá ele pode ser tirado, tá bom? Se os senhores entenderem essa dinâmica daquilo que vai além da razão humana, toda a informação do catecismo, ela passa a ter uma lógica esclarecedora. Porque todas as vezes que os senhores se depararem com uma situação que é impossível nós imaginarmos, vocês vão entender que se trata disso. Uma coisa que assusta muito a gente é a questão da visão de Deus. Para Deus já acabou tudo. Não tem mais nada aqui. Aí já tem gente que já ficou assim, calma, como assim? Como assim? Deus está fora do tempo. Aí como é que eu explico isso, por exemplo, para as crianças do catecismo? Né? Você tem que explicar, né? Então você imagina um jogo de tabuleiro aonde os seres humanos estão ali, nos tempos da história até o fim do mundo. Deus está vendo o jogo de fora, não está dentro dele. Ele já viu o início, o meio e o fim. Mas nós estamos no meio ali. Não chegou aqui ainda, entendeu? Mas Deus já viu tudo, já ouve tudo, já acabou tudo. Assustador isso, né? Mas é porque, entra no campo que a razão humana não atinge, tá? Então não se assustem, tá? Isso é assim mesmo. Nós vamos ver isso em vários momentos do estudo do catecismo. Toda a obra da criação em Deus acontece num momento só, assim, um estalo de dedo. Isso é assustador, né? Mas para nós não, porque nós estamos dentro dessa obra. Estamos no tempo, estamos na obra da eternidade, né? Tudo já aconteceu, né? Então, eu uso isso como exemplo só para que não haja um susto na hora dos estudos do catecismo, tá? É como se eu preparasse os senhores para o que vem por aí. Bom? Como é que está o nosso tempo? Como é que está o nosso tempo? Professor, o senhor pode falar até quando o senhor quiser. Não, mas aí eu não vou sobrecarregar os senhores. Então, a gente pode inferir que Deus vê a gente agora ou no céu ou no inferno? Claro. Vê tudo, toda a obra, já acabou. Já foi, já passou O tudo. livro da vida já tem todos os Já nomes. tem tudo, já. Ele já sabe onde eu vou ficar. Já, Claro. Já, sem tirar sua liberdade. Sem tirar sua liberdade. Isso aí deu muita discussão em relação à predestinação, tá? Perigosíssimo isso. A igreja teve que usar do magistério para dizer, olha, peraí, não se trata de dois seres de natureza diferente, como se fosse dentro deles, dentro de uma mesma característica. Peraí, o ser humano é uma coisa, o Deus com as suas perfeições é outra, tá? Então, ao mesmo tempo que sem tirar nada da nossa liberdade, da verdadeira liberdade, que é para fazer o bem, vamos ver isso, né? A Revolução Francesa é que inventa essa história de liberdade para fazer o que quiser. Não, liberdade é para fazer o bem, né? Então a liberdade que Deus nos dá é uma liberdade, sem tirar essa liberdade, ele já sabe o que aconteceu com cada um de nós. Aí a pergunta que nasce em toda a turma: por que Deus não evita então que as pessoas se percam? Isso nós vamos ver no futuro, quando a gente estudar propriamente dita essa situação, tá bom? Então, olha, mediante isso a gente pode começar a introduzir o credo, que é o símbolo, né? O símbolo máximo do cristão é o credo, né? Então, a figura de Deus, né, vai aparecer agora central porque começa: creio em Deus Pai. É a primeira grande afirmação, né? Já começa, tá? Creio em Deus Pai. Por que Deus é Pai? Né? Vai ser a primeira preocupação nossa, né? A gente vai agir como as criancinhas de 7 anos.
O que é isso, papai? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E criança, criança pergunta tudo, né? É o movimento natural da alma humana que quer conhecer o objeto e amar. Amor vem do conhecimento, tá? Você só ama aquilo que você conhece. Por isso que nós estamos estudando o catecismo. Para amar a Deus, nós precisamos conhecer, tá? E como que se conhece a Deus? Estudando o que Ele revelou. Lembra da religião natural? Os homens percebiam um movimento divino no seu interior, mas vinha do homem. Religião natural. A religião sobrenatural vem de Deus para o homem. Então, para que eu ame a Deus, basta eu saber o que Deus ensinou. Pronto. Acabou o problema. Na hora em que eu sei o que Deus ensinou, eu dou adesão de fé racional. Quando nós formos estudar a virtude da fé, nós vamos ver que fé, aquela fé confiança, que muitas vezes a gente faz, eu tenho fé que tal coisa vai acontecer. Não tem nada a ver com a fé, virtude teologal que a gente recebe no batismo. Nós vamos ver que a fé, na verdade, é uma adesão racional às verdades reveladas. É uma confiança racional. Eu entendi, é isso, por causa de tal autoridade e tal movimento. Tudo bem, senhores? Então, a primeira aula e a segunda aula foi a preparação. Eu não gosto de usar essa expressão, mas vou usar. O teatro, que nós vamos usar como base para começar o estudo de cada artiguinho daquele do Catecismo de São Pio X. Sem essa prévia, o Catecismo parece só uma repetição de ideias sem fundamento. Mas agora, mediante isso aqui, nós já entendemos a importância e a grandeza dos fundamentos da nossa fé. E dele, o que não pode se separar é o sopro e o magistério da Santa Igreja. Só ela tem autoridade para dizer: isso veio de Deus, isso não veio de Deus. Tá bom? Alguma pergunta? Sim. Professor, em tempos, não querendo adiantar aulas futuras, mas em tempos de confusão, talvez caberia o senhor, enquanto é possível falar em poucas palavras, o que nós queremos, o que o senhor quer dizer, aliás, o que a igreja quer dizer quando ela diz que o magistério bateu o martelo sobre determinadas coisas, porque existe nos últimos tempos muitas novidades, né? Então, qual é o critério que a própria igreja dá para estabelecer essa chave de leitura das Sagradas Escrituras e da revelação? Muito bem. O critério é justamente a correspondência com aquilo que os apóstolos aprenderam. O termômetro são os apóstolos, vamos dizer assim. No entanto, eu falei na primeira aula que a revelação era um baú repleto de tesouros. Tesouros interligados entre si, guardados pela igreja. Em alguns momentos, a igreja precisará abrir esse baú, tirar um tesouro e mostrar para as pessoas: olha, isso aqui que vocês estão discutindo é dessa forma. E se interliga de tal ou outra forma com aquilo que está dentro do baú do tesouro da igreja. Tá? Então, esse é o critério principal. A igreja também, na prudência que tem, normalmente para definir alguma coisa de fé, ela espera que as coisas aconteçam, dá um tempo que, em média, a média para a igreja declarar uma situação que é controversa entre os teólogos é em torno de 200 a 400 anos. Não é uma coisa que a igreja faz da noite para o dia, né? Então, conforme passou-se os séculos, a igreja foi formatando isso como se fosse resolvendo todos os problemas. E aí, tem um momento da história da igreja que eu diria que a igreja chega no fechamento quase total do problema. Não chega ao total,
Porque ainda faltam algumas coisas que a igreja ainda pode declarar. Mas é o Sacrosanto Concílio Tridentino. Por que se fala tanto em Trento? Ora, outros concílios foram mais emblemáticos. O concílio, por exemplo, Concílio de Lyon, o quarto Concílio de Lyon, foi muito importante para a igreja. O primeiro de Constantinopla, o Concílio de Niceia, foram concílios que declararam coisas de grande importância para a cristandade, né? Mas o Trento, eu diria que é o desfecho da coisa. Sabe quando a obra está quase pronta? Que o pedreiro fala assim, olha, só falta dar uma pinturinhazinha aqui, consertar aqui uma falhazinha no embolso, mas já pode morar, já pode entrar na casa, já pode morar, que a obra já está habitável. Isso foi Trento para a igreja. Depois do Concílio de Trento, vamos dizer assim, a igreja fez a estrada que a cristandade ia percorrer sem necessidade de reforma. Mas numa estrada que eu estou caminhando, de vez em quando solta um paralelepípedo. Aí eu vou lá e dou uma consertadinha sem mudar a estrada. Tá? Eu preciso que a estrada vá um pouco mais longe. Tá bom, vamos seguir ela conforme ela foi construída até agora e abrir um pouco mais dentro desse mesmo panorama. Mas o que foi feito em Trento, fala-se muito disso, foi o desfecho de tudo. Exemplo clássico, a bula Coprimum Tempore. Depois dela, não tem mais que questionar nada de missa. A missa é aquela. Ponto final. Esse desfecho presente em Trento, pós-Trento, consequência de Trento, é um reflexo de uma formatação que a providência deu à igreja, porque ela sabia que depois daquilo ali, as inúmeras cacetadas viriam. Né? Perfeito. E aí deixou pronto, tá pronto a arma. Agora vocês vão combater com ela. Entendeu? Então, o parâmetro dos primeiros séculos, do tempo da Alta Idade Média, a Baixa Idade Média, a igreja foi mostrando esse tesouro, explicitando esse tesouro, construindo esse tesouro, ajeitando uma coisinha lá, corrigindo outrazinha cá, formatando a mentalidade humana, até chegar ao século de Trento e a coisa está pronta. Agora é caminhar para o futuro. Futuro, nós vimos, né? As revoluções que virão no mundo depois disso serão terríveis. Mas como a casa já estava pronta, você poderia até perder o caminho da casa, mas a casa estava lá. Então o critério é esse, entendeu? É esse critério desse tesouro que a igreja recebeu. Então tudo que aparecer, ela vai dizer assim, cabe nesse tesouro? Não cabe. Então, isso aqui deixa de lado. Ou então, isso aqui novo que apareceu, corresponde ao tesouro? Corresponde. Então tudo bem. Pode continuar a fazer. A Revolução Protestante, então Trento ocorre no século XVI. Uhum. A Revolução Protestante, ela aumenta a necessidade de Trento, ou nós poderíamos, sem cair no anacronismo, achar que ocorreria Trento mesmo sem a Revolução Protestante? A Revolução Protestante, quando Trento acontece, o protestantismo em matéria de fé era o menor dos problemas. Uau! Tá? A igreja não fez o Concílio de Trento por causa do protestantismo. Entendeu? Ela estava preocupada com as revoluções do pensamento que tinham nascido no nominalismo medieval, que já estava corroendo a autoestrutura da igreja e a teologia também. Tá? Lutero, na verdade, se nós fizermos uma comparaçãozinha, Lutero, na verdade, ele só era um indivíduo que achou um momento propício para fazer alguma coisa que já estava querendo explodir muito antes. E agora ele vai ter a proteção dos estados nacionais
que já queriam romper com a igreja porque queriam ser mercantilistas e já tinham abandonado o mundo medieval. Então muita gente diz assim, a igreja fez Trento para combater o protestantismo. Não. O protestantismo naquela época, vamos dizer assim, ele corria meio paralelo. A grande derrocada do protestantismo vai acontecer mais para frente. A apostasia dos estados nórdicos, por exemplo, vai acontecer só depois, né? A questão da Inglaterra, então, é algo que é emblemático, porque Henrique VIII era católico, escreveu um catecismo, né? Você sabe que ele escreveu um catecismo. Recebeu o título do Papa de defensor da fé. Foi o primeiro inglês a receber esse título na história da igreja. Rei defensor da fé. Aí foi o que veio. A mulher não faz, né? Mas foi também como se diz, o orgulho, né? É o que um título não faz. É um título, é o orgulho. O orgulho é o grande mal dos grandes heresiarcas, é o orgulho. Eles não voltam atrás. Mesmo que no íntimo eles tenham percebido que erraram, mas já caminharam o suficiente para dizer, não, já caminhei demais, não tem como eu voltar atrás, não. É muito raro você ver um heresiarca que volta atrás. Não consigo nem lembrar de um que tenha feito. Mas o protestantismo não é o principal foco de Trento, né? Era formatar a igreja, vamos dizer assim. Serviu para o combate contra o protestantismo, né? Porque quando Lutero bota lá as 95 teses dele na Catedral de Wittenberg, a igreja ela faz um estudo das 95 teses dele, sabia? O Papa faz você está reclamando? Deixa eu ver aqui o que é. Aí viu, das 95 a igreja catou 13. Sabia disso? A igreja catou. Essas aqui que o senhor está falando até que bate. Por exemplo, os padres estão com má formação. Eu concordo com o senhor. Inclusive ele era um, né? Aí então, isso aqui em relação a certos abusos de algumas famílias católicas desviarem dinheiro da construção de São Pedro, o senhor tem razão. A Inquisição Romana vai cuidar desse caso aqui. Agora, quando Lutero começa a falar de revelação, opa! Anátema, 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 anátema. E vai acabar com ele. Tá? Então, a impressão nos livros de história é que o Papa só se preocupava com as coisas de Lutero. Nada. Aquilo quando chegou para ele vai acabar com Lutero ali rapidamente. Lutero tinha uma formação muito mal feita. Ele chegou a ser professor de teologia, mas numa ordem que estava recém-formada. Era uma reforma da ordem agostiniana. Tinha acabado de ser reformada. E na época o clero estava passando por uma decadência muito grande e havia uma necessidade de professores para a formação de novos padres, né? E aí, como Lutero mal tinha acabado a formação dele, não tinha nem muita experiência como professor, ele já foi colocado como mestre. Mas ele mesmo já não tinha segurança muito daquilo que ele defendia, tá? Então ele era um desses que era o clero deficiente. E acabou tendo um apoio dos príncipes alemães, que já não suportavam mais o catolicismo, já não suportavam mais porque queriam entrar naquele mundo de materialista que vai nascer no século XIII. Vide a vida de São Francisco de Assis. O pai dele só queria saber de dinheiro, comerciante, riquíssimo, vendia tecido para a França, para a Itália, para tudo mais. A mentalidade mercantilista, materialista já entra no século XIII, XIV. Quando chega no século XV, XVI, nossa, quando a gente pega, por exemplo, a vida de Santa Teresa de Ávila, que ela vai fazer a restauração dos Carmelos, os Carmelos eram palácios luxuosos e as religiosas andavam com joias caríssimas e coisas desse tipo. Então, você já vai ver esse negócio da ostentação presente no tempo de Santa Teresa de Ávila na Espanha católica. Então, esse mundo financiou Lutero, deu proteção a Lutero. Lutero pôde ensinar, se esconder, escrever, falar as bobagens dele,
porque ele tinha proteção para isso, havia circunstância para isso, né? Enquanto, por exemplo, outros reformadores que tentaram realizar isso antes dele não tiveram tanto sucesso e acabaram sendo ou condenados ou esquecidos completamente. Tá bom? Alguém quer fazer mais alguma dúvida? Esclarecer mais alguma coisa? Então, meus caros, vamos encerrar por hoje. Eu acho que a quantidade de informação foi bastante. Na próxima quinta-feira, a gente vai entrar, então, já no primeiro artigo do credo. Tá bom? Vamos fazer uma breve oração para a gente terminar. Nosso auxílio está no nome do Senhor, Que fez o céu e a terra. São João Bosco, Rogai por nós. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.